que determina o parâmetro da adoção da sistemática de alíquota é a seletividade com base no que é essencial ou não. E o transporte é essencial. No nosso caso, ele é reconhecido como um direito social no artigo 6º da Constituição e ele diz respeito diretamente à infraestrutura. Não tem como um país evoluir, se desenvolver, se ele não tem um transporte adequado. Então, na audiência pública, no grupo de trabalho em que nós participamos, nós levamos o pleito de que as alíquotas do transporte fossem alíquotas diferenciadas e que considerasse tanto o transporte de passageiro quanto o transporte de cargas e que também considerasse os modais, porque nós temos o transporte rodoviário, aquaviário, ferroviário e o aéreo. Então, que o transporte não fosse visto como uma coisa só, mas que ele fosse considerado dessas peculiaridades que ele apresenta. Então, agora, quando o relatório foi divulgado, nós observamos que há, sim, o entendimento a respeito da essencialidade do transporte. Em vários momentos, o relatório afirma ser o transporte um serviço essencial, mas não deixou claro algumas questões. Então, ficou muito claro que o transporte de passageiro urbano e metropolitano vai gozar de uma tributação privilegiada, mas não falou do transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, o que é uma preocupação, porque ele já vive uma crise do momento com essas plataformas alternativas de transporte. Então, houve uma preocupação com relação ao transporte rodoviário de passageiros. E uma outra questão importante é que o transporte de carga não está mencionado entre aquelas categorias que terão uma alíquota reduzida. Então, existe um momento do relatório onde se menciona que alguns setores deverão ter uma tributação favorecida previsto constitucionalmente, prevê o transporte, mas não prevê o de carga. Prevê só o transporte de passageiro urbano e metropolitano. Então, essa é uma grande preocupação de como será o impacto dessa tributação no frete. Então, eles também esclareceram que esse impacto seria reduzido, porque mesmo que tributasse o frete com a alíquota máxima, que não está fechado, que seria 25%, mas mesmo que fosse a alíquota máxima, que isso não geraria distorção, porque haveria um creditamento desse valor. Então, por exemplo, o transportador de cargas que transporta para uma indústria, por exemplo, uma Nestlé, essa indústria tomaria o crédito desses 25%, ele também tomaria crédito, então que essa tributação seria neutra. A princípio, isso parece correto, mas algumas questões precisam ser ajustadas, porque, por exemplo, no transporte rodoviário de passageiro, como que vai tomar o crédito? E vai manter o simples. E se o seu contratante for do simples, como que vai ser esse creditamento no caso do simples? O transportador vai absorver esse impacto? Então, vocês estão vendo que são questões que diz respeito a um pequeno pedacinho que vai tornando as discussões mais complexas, que é normal, como eu falei no começo. Uma outra questão que também causou muita preocupação é com relação ao crédito de combustível. Porque uma coisa está certa, não vai ter crédito da folha de pagamentos. E os senhores sabem melhor do que eu que o principal custo do transporte é mão de obra. O segundo é combustível. Então, as pesquisas estatísticas é que mais ou menos 60% às vezes é mão de obra, 30% combustível.
E como que vai ser o crédito do combustível no transporte? Porque ao mesmo tempo que existe essa ideia de crédito único, de crédito financeiro, que tudo vai tomar crédito, o combustível está inserido numa tributação especial, que é uma preocupação com o meio ambiente, que também é legítimo. Mas o combustível no transporte, ele é insumo, e ele é o principal insumo. Então, é preciso que fique claro que no caso do transporte, esse creditamento tem que ser reconhecido, porque se não for, aí a absorção dessa carga para o setor fica inviável. Então, se tiver que embutir dentro do custo, vamos supor que o transporte de cargas fique com a alíquota padrão de 25%, embutir isso no custo vai ser muito complexo, além de gerar um processo inflacionário, porque se o frete sobe, o preço das mercadorias transportadas sobe junto. E aí nós vamos ter um aumento de preço em cadeia. Já está previsto no relatório, nós ainda não temos o texto, já está previsto no relatório de que vai haver um regime especial para o combustível. Então, nesse regime especial, é preciso prever como será o creditamento do combustível, ainda que seja monofásico, como que isso vai se dar dentro do setor de transporte. Então, é muito importante que essas questões sejam pensadas, assim como essa possibilidade de tributação no destino, porque pela ideia do relatório é que a tributação vai recair no local de destino, onde está o comprador, tanto da mercadoria ou do contratante, ou no caso do frete. Mas, como que isso vai operacionalizar na prática? Porque, às vezes, as ideias são boas, mas a operacionalização torna elas difíceis. Recentemente, o Supremo entendeu que era inconstitucional o ISS no local onde está o cliente do plano de saúde ou o cliente do banco, porque é impossível que um banco consiga identificar cada contratante de leasing, consórcio, para recolher o ISS um pouquinho para cada município. E a mesma coisa com os planos de saúde, porque eles são muito capilarizados. E como é que isso vai acontecer no caso do transporte? Então, assim, quem vai ser responsável por dar esse pouquinho para cada um do destino que tem direito a essa parte da arrecadação, essa parte da receita? Então, são coisas que também precisam ser equalizadas em nome da segurança, porque eu vou ser muito honesta com os senhores. Nas nossas leis, tem crédito amplo. A Lei Complementar 87, que é de 96, prevê crédito de bens de uso e consumo, crédito de ativo imobilizado, crédito de energia elétrica, mas até hoje não existe isso. Até hoje uma lei passa para outra e nós não temos. Então, a questão que também permeia a reforma tributária é essa desconfiança de o que vai acontecer na prática. Então, é por isso que eu acho que, às vezes, temos muita resistência, porque a desconfiança é grande, porque o problema não é de lei complementar. Lei complementar tem, mas não é implementado. Então, é essa, assim, uma preocupação muito grande. E outra preocupação que o presidente Wander até externou é a questão do prazo de transição. Eu acho que é preciso ficar duas coisas serem separadas. Uma é o contribuinte que vai mudar a chave, vai ter um novo regime, um novo sistema para ele apurar os tributos dele. A outra coisa é como que o governo institucionalmente, dentro de uma federação, considerando estados, municípios e União, vai dividir o dinheiro. A questão de dividir o dinheiro é uma questão institucional pública. O contribuinte não pode ser responsabilizado por isso. E regimes de transição de 8 anos, 6 anos, eles serão terríveis para os contribuintes, porque terão que conviver com dois sistemas. Já está difícil conviver com um, imagine os senhores com dois sistemas, o antigo e o novo. Então, essas
esse também é um ponto que merece atenção. Eu acho que eram essas as questões primordiais que eu gostaria de apontar. Queria dizer que o nosso Brasil precisa crescer e ele, para crescer, precisa de uma reforma tributária e sem o transporte não tem como esse país crescer. Então, nós precisamos de uma reforma com consciência, com responsabilidade, considerando todas essas demandas que fazem parte do nosso processo legislativo e que fazem parte da nossa democracia. E é desse jeito, discutindo, que as leis são aperfeiçoadas e é desse jeito, deputado Cezinha, que nós construímos um país melhor. Muito obrigada. Obrigado, doutora Alessandra Brandão, ali da CNT, boa palavra. Quero aqui registrar a presença do meu amigo Diego Andrade, que é um grande defensor da causa, e já somos colegas e amigos aí há alguns anos, e sempre de